Olá, tudo bem? Então vamos fazer essa questão de geometria analítica, tá? É uma questão que tem 5 perguntas envolvendo planos, retas, distâncias, subespaço gerado, tá? Caso você queira ver mais questões da Ampec, clique aqui no card ou no final também aparece um retângulo, você clica, você tem essas questões. Estou lançando em breve mesmo um curso para Ampec, tá? Com toda a matéria de acordo com o edital e também questões dos últimos 10 anos, tá? E caso você queira ter uma informação, meu e-mail está aqui embaixo e talvez quando você ver esse vídeo, o link do curso já está aqui. É um preço muito acessível e tem condições, tenho certeza que você vai gostar, beleza? Então, pessoal, questão 7. No R3, o plano que passa pelo ponto 212 e que é paralelo ao outro plano, que está a equação dele aqui, é o conjunto formado por essa equação. Então, você tem que entender o seguinte: você tem um plano, certo? Tá? E tem outro plano. Esse plano aqui, o de cima, eu vou chamar ele da letra beta. Então, esse aqui é o beta. E o que eu quero, eu vou chamar de alfa. Tá? Então, aqui eu tenho o plano beta e o plano alfa. Esse plano alfa tem que passar por esse ponto aqui, ó, que é 212, tá? E tem que ser paralelo a esse plano. Então, esse plano alfa vai chegar perto do plano beta e falar assim: me empresta o seu vetor normal, o seu vetor que faz 90 graus com o plano, porque o vetor vai ser o mesmo, ó. Então, você pode usar aqui o vetor normal do plano beta como sendo o vetor normal do plano alfa. Essa é a ideia, certo? Tendo o vetor normal e o ponto, a equação do plano fica fácil, certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos fazer esse processo aqui, beleza? Então, vamos lá. Seja alfa o plano pedido. O plano pedido. E beta, tá? E beta, o plano dado. O plano dado. Então vou só escrever de novo aqui para não ter confusão. Então, esse aqui é o alfa, que passa por esse ponto, e esse aqui é o plano dado, beta. Tá? Então, você sabe, né, que os planos são paralelos. Como alfa, esse símbolo aqui significa paralelo, tá? A beta, certo? Podemos usar o vetor normal. O vetor normal de alfa, tá? O vetor normal de alfa como sendo o vetor normal de beta. Aqui é beta, tá? Beta, tá. Então, o vetor normal de alfa é os caras que estão colados aqui nas variáveis. Então, o vetor normal de alfa é esse número que está antes do x1, antes do x2 e antes do x3, que poderia ser x e y também. Então, o vetor normal aqui vai ser quem, hein? O vetor normal vai ser quem? Vai ser 1, que mais? Menos 2 e 6. Agora, vocês têm que saber isso aqui. A equação de um plano dado um ponto e o vetor normal, tá? Então, a equação de um plano, a equação de um plano
na forma ponto, tá? Vetor normal é. Então, nós vamos ter que escrever essa equação aqui, ó. Essa é uma fórmula que tem em todos os livros aí, tá? Tem A vezes quem? x1 menos x0, que no caso nos livros aparece x só, tá? Mais b vezes y1 menos y0, mais c vezes z1 menos z0. Aqui não é y1 não, aqui é x2, tá? Só corrigindo aqui. Que é x2 menos x0, mais c x3 menos x0 igual a zero. Olha, o A e o B e o C você tem. Olha aqui. O A é as coordenadas do normal. Esse é o A, esse é o B e esse é o C. O x0, y0, z0, que está errado aqui, que nós vamos corrigir aqui, ó. Esse aqui é o x0. Esse aqui é o y0, esse é o z0. Esse é os pontos, né? Então, esse ponto aqui, ó, ele é 2, 1, 2. Então, 2 é o x0, 1 é o y0 e 3 é o z0. Então, você vai trocar isso aqui. Você vai cantar uma música antiga, Cada Macaco no Seu Galho, essa música. Então, aqui vai ficar 1, tá? Vezes x menos 2, que mais? Mais b, que é quanto? Menos 2, certo? Vezes x2, aqui é x1. x2 menos 1, né? Mais 6 vezes x3 menos 2, igual a zero. Agora você chama o chuveirinho, certo? Chuveirinho aqui vai ficar x1 menos 2, tá? Que vai ficar menos 2x2 mais 2, que vai ficar 6x3 menos 12 igual a zero, tá? Juntando os pontos aí, os números, né? Vai ficar x1 menos 2x2, que mais? Mais 6x3, tá? Devo 2, pagou 2, corta aqui, ó, que fica menos 12, igual a zero. Bem, você encontrou o ponto, a chamada equação reduzida do plano. Você ainda não tem essa equação como ele pediu aqui. Aqui é chamada as equações paramétricas do plano. Então preste atenção agora. Aqui é como se fosse um sistema. Você vai chamar x3 de uma letra e x2 de uma a outra. Você tem duas variáveis aqui que podem ser quaisquer números, tá? Então, eu vou chamar x2 da letra T, T de tatu. E vou chamar x3 de S, S de sapo. Podem ser quaisquer números. Daqui sai que x1 menos 2t, que mais? Mais 6s menos 12 é igual a zero. Então, você descobre o x1 aqui, ó. x1 é quanto? Passa para lá, né? Muda o sinal. Fica quanto? Fica 12. Esse 12 aqui fica negativo, positivo. Esse também passa para cá. Esse também. Fica 12, que mais? Mais 2t menos... mais 2t menos 6s. Então, agora nós vamos escrever a equação do plano. O plano pedido, alfa, vai ser quem? x1, que mais? x2, x3. E aqui, qual que é a primeira coordenada? É o x1. É quanto? Vamos escrever aqui. 12, que mais? Mais 2t menos 6s. A segunda coordenada é o x2, t. A terceira é o s, tá?
E esses tal que T e S podem ser quaisquer números, pertencem aos reais. Se você voltar lá em cima, olha lá, esse é o plano dado, ó, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Então essa questão é verdadeira. Então aqui você pode, né, colocar um V de verdadeira. Não é difícil, é trabalhoso, mas você tem que saber bem essas equações, beleza? Bem, nessa questão eu tenho 4 planos, plano π1, π2, π3 e π4. Ele está falando que a interseção de π1 com π2 dá π3 com π4. Olha, uma dica aqui, esses 4 planos passam pela origem, porque o final aqui é zero. Não significa que a interseção é só a origem. Tá? Planos, quando são paralelos, a interseção é nula, não tem interseção. Quando são coincidentes, a interseção é o próprio plano. Agora, quando planos se cortam, a interseção não é um ponto, é uma reta. Então, esses planos aqui, ó, o vetor normal aqui é 1, 1 menos 3. O outro é 2, menos 1 e 1. Eles não são múltiplos. Então, os planos aqui são concorrentes, se cortam numa reta. E o de baixo também, 3, 7, 2, eles não são múltiplos, também é uma reta. Você vai ver que se a reta de cima tem que ser igual à reta de baixo. E para você resolver a interseção, você tem que resolver o sistema, tá? Então, vamos começar aqui resolvendo a solução do sistema, né? Então, π1, que é o primeiro plano, né? Vamos escrever aqui. π1, tá? Interseção com π2 é a solução. Toda vez que a interseção é solução do sistema, tá? Do sistema. Então você tem que fazer um sistema de duas equações com duas incógnitas. É copiar essas equações aqui. x1 mais x2 menos 3x3 igual a zero. E a outra é 2x1 menos x2 mais x3 igual a zero. Bem, eu gosto de fazer sistema assim pelo escalonamento, tá? Eu acho mais fácil. Aí você fala assim, a solução é 0, 0, 0. Nem, no caso não é. Tá? Então vamos fazer a chamada matriz aumentada. Então você coloca os coeficientes, que são 1, 1, que mais? Menos 3 e 0. Da de baixo você põe 2, menos 1, 1 e 0. E agora você tem que fazer um negócio chamado escalonamento, tá? Escalonamento. Bem, o escalonamento aqui é um passo só, tá? Você mantém a primeira linha, 1, 1, menos 3, 0. E qual número que você tem que zerar esse 2 aqui? Por qual número que você tem que multiplicar a linha de cima para zerar o 2? No caso aqui é menos 2. Quando você multiplica a linha de cima por menos 2 e soma, dá 0. Quando você multiplica aqui por menos 2 e soma com a de baixo, dá menos 3. Quando você multiplica por menos 2 e soma com a de baixo, dá 7. Tá? E aqui dá 0. Bem, o sistema já está escalonado, tá? De baixo, o primeiro elemento, o número, chama-se pivô. E o pivô de baixo tem que ficar à direita do pivô de cima. E está escalonado. Então, esses dois aqui são pivôs, ó. A letra que não tem pivô é chamada variável livre, tá? Então você vai chamar esse aqui de t. Mas eu vou dar um golpe aqui para fugir das frações. Eu poderia chamar o x3 de t, mas eu vou chamar de 3t para as contas ficarem mais redondinhas, tá? Então a interseção é a reta, tá? A interseção aqui é a reta. É a reta. Qual reta? R. Então, você vai chamar o x3 aqui de quem? De 3t, tá bom? 3t. Aí, o x2, como é que fica? Menos 3x2, olhando essa última equação aqui.
mais 21t. Por que 21t? Porque 7 vezes 3t dá 0. Aqui você obtém que o x2 passa para lá, menos 21t, multiplica por menos 1, o x2 é 7t. 7t. Agora você vem na primeira equação, né, e substitui aqui, ó, o x3 por 3t e o x2 por 7t. Então, o resultado aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar x1, certo? Aqui é 7t, e aqui você põe, como tem um 3 aqui, e ele é 3t, menos 9t igual a 0. Então, aqui você obtém que o x1, 7t menos 9t menos 2t, passa para lá 2t. Então, você encontrou a solução aqui do sistema, né? O x1, o x2 e o x3 vão ser quanto, hein? 2t, que mais? O outro é 7t e o último é 3t. Se o de cima, a interseção for a mesma, as duas são iguais, beleza? Então você vai ter que repetir o processo aqui em cima, tá? Então você vai ter que, nós vamos ter que fazer agora o de cima, tá? Então você tem que escrever que π3 interseção com π4 é a solução do sistema. Então você vai ter que copiar essas duas equações aqui, ó, essa e essa, tá? Então vamos copiar essas equações. Como é que fica? 3x1 menos 2x3 igual a 0. E a de baixo é 7x1, que mais? Menos 2x2 igual a 0. Tá? Aqui, eu nem vou precisar do escalonamento, tá? Porque aqui já dá para me colocar valores livres para x2 e para x3. Se tivesse um termo com x2 aqui, eu ia escalonar, mas não vai precisar, não. Eu vou chamar x3 aqui, tá? Eu vou chamar x3 igual eu fiz no outro, de 3t. O x3 sendo 3t, né, implica que 3x1, aqui na primeira, nessa equação aqui, ó, aqui fica 6t, né? 3x1 menos 6t dá 0. Então, o x1 é 2t. Agora, você vem aqui nessa equação aqui, ó, nessa daqui. Põe o x1, 2t. Então, como é que fica? 14t menos 2x2 dá 0. Passa o 2x2 para cá, divide por 2. O x2 aqui vai ficar sendo 7t. Então, a solução desse sistema aqui é x1, x2, x3 igual a quanto, hein? 2t, né? Vou só corrigir um negocinho aqui é t, tá? Então, aqui t. É 2t, o que mais? 7t e 3t. T pertence a R, tá? Que o t pode ser qualquer número real, que vai dar uma reta, né? T pertence a R. Observe aqui para mim a solução das duas interseções, desta e esta. Não é a mesma? As duas não têm a mesma interseção? Então, você pode escrever o quê? Então, de isso e isso implica o quê? Que a intersolução é a mesma. A solução é a mesma. Portanto, uma questão verdadeira. Você volta aqui em cima e coloca também, né, um V. Combinado? Então, seja os vetores x, y, z no R3 expressos por três vetores.
V denota o espaço gerado em R3 pelos vetores x e y. Então Z pertence a V. Olha, para o espaço gerado por dois vetores, né, que no caso aqui são vetores não múltiplos, tá? Os vetores aqui, ó, 4 aqui é 3. 3 é menos 2, não são múltiplos. Esses dois vetores aqui geram um plano. Você tem que ver se Z está nesse plano. Né? Para Z estar no espaço gerado, você tem que encontrar um número na frente do primeiro, mais um número na frente do segundo, que dá o Z. Tá? Nós vamos tentar fazer isso. Esse número eu não sei quanto que é, vou pôr ST. Tá? Então nós vamos fazer isso aqui. Temos, tá? Temos que Z, vetor Z, pertence ao espaço vetorial V, se somente se, tá? Existem escalares. Escalares são números, tá? ST, tá? Tais que então você vai pôr uma coisa assim, ó. O vetor 733 tem que ser um S de sapo vezes o primeiro 4, 3, menos 1, mais um T de tatu vezes o segundo 3 menos 2, 12. Então isso aqui vai cair num sistema, tá? Sistema de 3 equações. Daí temos o sistema. Sistema linear, tá? Qual sistema? Então, 7, a primeira coordenada, é igual a 4S mais 3T. As primeiras coordenadas têm que ser todas iguais. Mas eu acho mais interessante escrever 4S mais 3T igual a 7. A segunda coordenada fica 3S menos 2T igual a 3. A outra, menos S mais 12T igual a 3. Então você tem um sistema com 3 equações. Você poderia resolver esse sistema assim. Você resolve as duas primeiras, acha o S e o T. Resolve as duas últimas, acha o S e o T. Se o valor for o mesmo, o sistema tem solução. Senão, não tem solução. Mas eu gosto de usar o escalonamento. Acho melhor. O escalonamento você coloca os números. É melhor escrever essa terceira como sendo a primeira, tá? Menos 1, 12, 3. Porque o número aqui é 1, menos 1. Aqui você mantém 3, menos 2, 3. E aqui é 4, o que mais? 3 e 7. Então agora nós vamos fazer o tal do escalonamento. Tá? Então a primeira linha não mexe. Qual o número que você deve multiplicar a primeira linha para zerar o 3? Seria 3, né? Então dá 0. 3 vezes 12, 36. Com menos 2, 34. 3 vezes 3, 9. Com 3, 12. Agora, multiplicando por 4, que dá 0. 48 com 3, 51. 4 vezes 3, 12. Com 7, 19. Agora, preste atenção, eu não vou fazer o escalonamento até o final não, eu vou dar um golpe, hein? Olha o golpe. Olha essas duas linhas aqui. Elas não são múltiplas. Por que você sabe que elas não são múltiplas? Porque se você pegar 34 sobre 51, não dá 12 sobre 19. Então, quando você escalonar aqui, vai dar um tanto de fração. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar um número. Então você vai ter 0S mais 0T igual a um número. O sistema fica impossível. Então, o sistema tem solução se somente se essas duas linhas não forem múltiplas. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. O sistema tem solução se somente se isso aqui, as linhas marcadas, forem múltiplas.
as duas linhas marcadas forem múltiplas. Mas elas não são múltiplas, olha aqui. 34 dividido por 51 não dá 12 por 19. Você dá um golpe aqui, ó. 4 vezes 9, 36. Termina com 6, que termina com 2. Não é múltiplas. Então, o sistema não tem solução. O sistema não tem solução. O sistema não tem solução. O Z não pertence ao espaço vetorial V. A afirmativa é falsa. Você pode voltar aqui em cima para confirmar e colocar um F de falso. Então a pergunta 3. Se D de xy é a distância euclidiana entre x e y pertencente a R2 e O igual a 0, 0 é a origem, então a distância de x a O mais a distância de y a O é maior ou igual à distância de x a y, para todo xy pertencente a R2. Então, basicamente, ele está falando o seguinte, esse x aqui é ponto, tá? Tem duas coordenadas. O que ele quer falar, basicamente, é isso aqui, ó. Você tem um ponto x, tem um ponto y, aqui está a distância até a origem, aqui está a distância do y até a origem, que não, né? Esse aqui é a distância do y até a origem, e aqui está a distância do x ao y. O que está falando, se você pegar essas duas distâncias e somar, dá maior ou igual a esse. É bem lógico, lá da geometria, tá? Mas nós vamos te mostrar aqui, mais detalhadamente. Tá? É isso que ele está querendo falar. Então, olha lá. Então, vamos ser mais formal agora. Sejam x igual a x1, y1, x1, x2. E y igual a y1, y2, porque o ponto tem duas coordenadas, certo? Vamos separar os casos aqui em dois casos, tá? Primeiro que os casos, os pontos estão alinhados, tá? Então, primeiro caso, vamos supor que x e y estão alinhados com a origem, certo? Não estão alinhados. Vamos supor x e y não alinhados na mesma reta, tá? Com a origem. Com a origem. Então, quando eu desenho aqui o sistema cartesiano, certo? Que eixo y, que eixo x, aqui origem, certo? E aqui está um x e aqui está o y. Eles não estão na mesma reta da origem. Então, quando eu faço a distância de x à origem, é isso aqui. A distância de y à origem é isso aqui. A distância de x a y é isso. Então, esse pedaço aqui, ó, é a distância, esse que eu marquei aqui, é a distância de x até a origem. Tá? Esse aqui, ó, é a distância de y até a origem. E esse aqui é a distância de x a y. Olha, você já viu falar, isso é lá do colégio, tá? Que num triângulo, tá? A soma de dois lados sempre é maior ou igual à soma ao outro lado. Maior ou igual não, maior. Se você pegar esse lado aqui e somar com esse, dá mais do que esse. Porque senão eu seria o fim do mundo, né? Mas isso é provado em geometria, tá? Então existe uma coisa lá da geometria que fala isso, né? Que fala o quê? Que a distância é maior ou igual à distância, a desigualdade triangular diz que num triângulo a soma dos comprimentos de dois lados é maior ou igual ao terceiro lado.
Então, se você pegar esse lado maior só, não é igual não. Se você pegar esse aqui e somar com esse, dá maior do que esse aqui, ó. Então, você pode escrever isso aqui, ó. Então, você pode garantir que distância de x a zero, lá da geometria, tá? Lá do colégio, mas a distância de y a zero é maior que a distância de x a y. Se é maior ou igual. Bem, eu mostrei quando os pontos estão... eu mostrei aqui quando os pontos estão não alinhados. Agora eu vou mostrar quando os pontos estão alinhados, beleza? Então nós vamos supor agora os pontos alinhados. Então seria o número 2. Número 2, os pontos alinhados, tá? Então vamos supor agora, vamos escrever isso, tá? X e Y na mesma reta, tá? Corrigir. Então, se X e Y estiverem alinhados com a origem, tá? Temos duas possibilidades. Tá? Então, olha, acompanhe comigo aqui. Agora os caras estão alinhados com a origem, tá? Então você vai desenhar o plano aqui, o eixo X, eixo Y, tá? O X e o Y, vamos desenhar aqui que eles estão tudo na mesma reta da origem, tá? Então, sei lá, o X está aqui, o Y está aqui. Pode ser que o X está aqui e o Y está aqui também, pode. Tá? Bem, no primeiro caso, né, se eu pegar esse X e esse Y aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, certo? A distância do X até o zero mais a distância do Y até o zero dá maior do que a distância do X até o Y. Quando eles estão assim no mesmo quadrante, tá? Agora, se um tiver num quadrante e o outro no outro quadrante, é o segundo caso, que é a distância de X até o zero. Vamos supor que o X e do Y até o zero. Mais a distância do Y até o zero. Zero não, a origem, né? Aí vai dar igual, tá? Nesse caso aqui vai dar igual. Por quê? Vamos supor que essa distância aqui é 2 metros. Essa distância aqui é 4 metros. Se você somar 4 mais 2, 6, dá igual. Tá? Então, nos dois casos, né? No primeiro caso e no segundo caso, o Y está do mesmo lado do X ou não está, né? Você pode garantir que no máximo dá igual. Então, podemos escrever aqui, ó, por 1 e 2, tá? Temos que a distância de X até a origem mais a distância de Y até a origem é maior ou igual à distância de X a Y. Porque no primeiro caso deu maior. No segundo caso é maior ou é igual. Então, maior ou igual aqui contempla tudo. Então, você pode afirmar que isto é o quê? Verdadeiro. Se você quiser voltar aqui em cima, marcar um verdadeiro de vermelho. Verdadeiro. Beleza? Então, pergunta 4. Seguindo a mesma notação do item anterior, não existe vetores não nulos x e y pertencente a R2? R2 tirando o zero, tá? O 0, 0. Esse aqui é o vetor nulo. Tais que distância de xy é igual a distância de x mais y à origem. Eu vou procurar refutar isso aqui, tá? Olha lá.
Olha aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos pegar esse ponto aqui, esse vetor aqui, ó, 3, 0. Então esse aqui é o primeiro vetor, 3, 0. E esse aqui é o vetor 0, 4. 0, 4. Só para você ver, tá? Então um é o x e o outro é o y. 3, 0 e 4 não são nulos. A distância entre os dois, tá? A distância entre os dois, que eu faço aqui na hora, tá, gente? Por causa disso tem hora que não dá certo, ó. A distância entre os dois é teorema de Pitágoras, 5. Agora vamos somar o x com o y aqui, só para você ver. O 3, 0 com 0, 4. Não dá 3, 4? Se você calcular a distância de 3, 4 à origem, também vai dar 5. Tá? Então eu já refutei isso aqui. Ele falou que não existe, eu arrumei 2 que dá. Mas como que você chegou nisso, professor? Eu quero saber isso, como que o senhor chega nessas coisas? É muito fácil o senhor chegar aqui e dar um exemplo de paraquedas. Eu quero saber na lata. Como que o senhor chega nisso na lata? Então tá, eu vou te explicar como eu chego nisso na lata. Então, sejam x, primeiro vetor, igual a x1, tá? x2. E y, o segundo vetor, y1, y2. Tem uma fórmula lá do colégio de geometria analítica que é a distância entre dois pontos ou dois vetores. Essa fórmula é clássica. É raiz quadrada de y1 menos x1 ao quadrado mais y2 menos x2 ao quadrado. Subtrai a primeira da primeira, a segunda da segunda, eleva ao quadrado. E a distância de x mais y até a origem tem coordenada 0, 0. E x mais y tem coordenadas x1 mais y1, x2 mais y2. Então, a distância até a origem vai ser a mesma fórmula, tá? Você põe x1 mais y1 menos 0 ao quadrado, mais x2 mais y2 ao quadrado. Não, vou pôr menos 0, né? Para ficar certinho. Menos y2 aqui, ó. Esse y2 é aqui embaixo. Menos 0 ao quadrado. Então, você quer encontrar esses xy, esse cara aqui, que seja igual a esse. Então, você chama essa linha aqui de 1 e essa linha de 2. Então, você faz 1 igual a 2, certo? Quando eu faço 1 igual a 2, né, eu vou copiar aquelas duas expressões lá de cima. Vamos ver se dá certo aqui. Acho que vamos pedir Jesus para dar certo. Vou copiar essa expressão aqui, ó. Deu certo. Vou copiar a outra, certo? Deu certo. O cara está me ajudando hoje, hein? Tem vezes que não dá certo, não. Eu vou igualar, certo? Agora, igualo. Aqui é um número positivo, aqui é um número positivo. A única coisa que não deu certo foi um parênteses que não veio, mas eu vou colocar. Eu vou cancelar essas duas raízes, tá? Porque os números aqui dentro são positivos. Então eu posso chamar o filme. Que filme, professor? O Massacre da Serra Elétrica. Já assistiu? É bom. Não, é bom não. E aqui eu vou desenvolver o produto notável. Que negócio? Quadrado primeiro, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Que negócio? Você já deve ter visto isso alguma vez na sua vida. Então, desenvolvendo o produto notável aqui, como é que fica? Fica y1 ao quadrado menos 2y1 vezes x1 mais x1 ao quadrado. Desenvolvendo esse outro aqui, como é que fica? y2 ao quadrado menos 2,
Aqui faltou um parênteses também, tá? 2y2x2 mais x2 ao quadrado. Não vai caber o lado de cá aqui. Então vocês me permitem pôr o igual aqui, tá? Porque eu queria caber tudo na linha, mas não cabe. Aqui fica x1 do lado de cá. Esse zero aqui não faz conta, não. É a mesma expressão do outro, tá? É a mesma expressão, só que aqui no meio, aqui, em vez de menos, é mais. Porque quando você faz produto notável, é a mesma expressão, só que é mais. Então vamos copiar aqui, vamos colar. É igualzinho. A única diferença é que aqui agora é mais, ó. Aqui é mais e aqui é mais. Agora é que o facão vai entrar mesmo, vai entrar com força. Olha lá, y1 ao quadrado do lado esquerdo, y1 ao quadrado do lado direito. x1 ao quadrado, x1 ao quadrado. y2 ao quadrado, y2 ao quadrado. x2 ao quadrado, x2 ao quadrado. Depois dessa eliminação toda, né, o que ficou? Eu posso pegar esse menos 2x1 e y1, passar para o lado esquerdo. Pegar esse aqui e passar para o lado direito. Os dois para o lado direito. Então, após essas mudanças aí, fica assim, ó. Tá? Fica assim. Após essas mudanças, né? Nós temos 4x1 y1 mais 4, tá? x2 y2 igual a zero. Dividindo por 4, tá? Fica x1 y1 mais x2 y2 igual a zero. Então, para as duas coisas serem iguais, o x1 multiplicado por o y1 e o x2 multiplicado pelo y2 tem que dar zero. Então, aí que eu cheguei naqueles vetores que eu falei com você lá no começo, tá? Foi aí que eu cheguei naqueles vetores, tá? Vamos pegar um exemplo aqui. Se você pegar o x igual a 3, 0, tá? 3, 0. O y igual a 0,4. Olha aqui. O x1 é 3, o y1 é 0. O x2 é 0 e aqui dá 4. Isso aqui satisfaz para que os dois sejam iguais. Certo? Então, e o x mais y, né? Dá 3, 4. Então, quando você vai desenhar aqui os vetores, tá? Desculpa. O negócio hoje não quer ficar certo, mas agora tá bom. Então, quando você marca aqui esse primeiro aqui, que é o 4, aqui é 3, né? Esse aqui é o vetor y, esse aqui é o vetor x, aqui está a distância entre eles, que é 5. E a distância, se você pegar aqui o vetor, a distância entre o x e o y aqui, aplica Pitágoras aí, dá 5. E quando você pega o x mais y, a distância do x mais y é esse ponto aqui, ó, 3, 4, ó. Esse ponto aqui. 3, 4. Esse que é o x mais y. Quando você calcula a distância dele até a origem, tá? Dá também 5. A distância do x mais y até a origem dá também 5. Falso, né? Então você volta lá em cima e coloca um falso, né?